Começando mais um Segundo Eu Começo podcast, o podcast da Resenha Movement, podcast do estilo de vida, do emagrecimento, da nutrição, do treinamento, do crossfit, do cross-training. Pedro, completa aí, o que eu estou deixando de fora? Tudo, não? Falou tudo. Isso aí, pedir para a galera curtir. Da saúde e do estilo de vida. Isso. É isso. Isso acho que resume bem. Curtir, compartilhar, sabe? Ativar o sininho de notificação para receber toda vez que a gente botar alguma coisa nova. E se inscrever no canal. Muito importante. Importantíssimo. E, se possível, mandar para os amigos, né? Hoje isso é importante. O compartilhamento é importante. Hoje, novamente recebendo aqui a Vanessa Burheim, é uma convidada muito especial para mim. E deu um show no podcast anterior, ela já vai ficar brava comigo que eu tô já levantando. Botando pressão, tá botando pressão. Botando pressão. Vamos analisar o metabólico, mas antes de a gente começar, vou pedir para a Vanessa se apresentar mais uma vez para o nosso público, né? Pode ter alguém tem gente nova chegando que talvez não tenha visto o episódio anterior. Aproveita, volta lá, é o último episódio da temporada anterior. Vanessa, muito obrigado Alan. pela sua presença. Eu que agradeço. Pessoal. Muito Obrigada. obrigado. Oi, Alan e Pedro Ivo. Olá, assinantes do podcast da Movement. Segundo eu começo. Meu nome é Vanessa Burheim, sou nutricionista funcional e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela confiança. E hoje a gente vai analisar um outro livro. A primeira vez que eu estive aqui, a gente falou do Eat Like the Animals, Coma como os Animais, que ainda não foi traduzido para o português. E a convite e sugestão do Alan, eu escolhi esse livro que fala de um assunto bem diferente, mas também tem a ver com saúde, nutrição e estilo de vida, que é o nosso tópico. É que passa pelas coisas que você gosta de tratar e que você vem estudando e vem se dedicando junto com seus pacientes, né, Vanessa? Quando eu falo que eu gosto de saúde metabólica, né, fica parecendo que eu gosto dos problemas da saúde metabólica, mas não é bem isso. Eu gosto de entender porque faz diferença na vida de muita gente que, né, por falta de informação, acaba tendo questões de saúde. Então, esse é o tema de hoje, saúde metabólica. Aí você já pode falar pra gente um pouquinho de... Isso já tá meio que explicando por que você escolheu esse livro, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho do geral do que o livro aborda, antes da gente partir aqui para as perguntas interessantes que a gente tem, tá tudo anotadinho. Eu já avisei antes, as interessantes são dele. Não, a minha é só maluquice. São surpresas. Da minha cabeça na hora que aparecer. Não, mas essas acho que são as mais legais. Não, com certeza. Aqui a ideia é ter uma conversa livre. Nós preparamos umas pegadinhas para você, Vânia. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Obrigada pelas pegadinhas. Bem, então, a gente escolheu esse livro do Robert Lustig, Dr. Robert Lustig, é um médico norte-americano. Originalmente, ele é um endócrino pediátrico, tratava crianças e adolescentes. E, além disso, ele, em paralelo, né, se tornou professor e pesquisador da Universidade da Califórnia em São Francisco. E, hoje em dia, ele se aposentou da clínica, né, acho que desde 2017, e ele tem, digamos, uma missão, uma jornada pessoal em prol da saúde metabólica e também contra os alimentos processados, ultraprocessados, e principalmente ele é muito crítico, né, da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica e da medicina, da forma que ela é executada atualmente, medicina moderna. O tema desse livro especificamente, que ele já escreveu outros, o nome é Metabolical, que em português eu até estou curiosa para ver como será traduzido, né, quando for editado em português, porque é a junção da palavra metabolic, de metabólico, com diabolical, de diabólico. Então, só daí a gente já vê qual é a temática dele, né? Como o ambiente que a gente está inserido está deturpando a função original do nosso metabolismo. Então, esse é o tema do livro. Ele fala especificamente de produtos, né, alimentícios, versus a comida de verdade. Então, a gente vai falar bastante da questão dos ultraprocessados. E, enfim, e aí ele desdobra em vários assuntos e ele explora isso no livro. O livro é para o público leigo. É um livro... Não achei muito fácil de ler, assim, achei algumas vezes repetitivo, mas, no geral, achei um livro muito interessante, muito enriquecedor. Além disso, só para falar ainda um pouquinho dele... ele ficou bem famoso no YouTube. Ele tem uma aula que ele deu na Universidade de São Francisco sobre açúcar e teve 22 milhões de visualizações. Eu ia perguntar isso mesmo, porque a primeira vez que eu vi, tem muito tempo que eu vi. Depois é que quando o Alan falou para mim do livro que eu fui olhar, eu falei, cara, eu já assisti essa palestra
há muito tempo atrás. Era o Gary Taubes e ele, que aparentemente eram os que levantaram essa bandeira há um pouco tempo atrás. O nome acho que era Sugar the Bitter Truth, se eu não estou enganado. Exatamente. E foi acho que em 2007 ou 2009, teve 22 milhões e meio, tem, né? Até hoje, 20 eu vou botar o link na visualizações. descrição. Põe o link, é em inglês, mas enfim. Ali foi o início. Ali, acho que ele ganhou muita visibilidade. Ele mesmo fala que ficou surpreso com a visibilidade quando ele falou apenas do açúcar. De lá para cá, ele elabora um pouco mais. Tem uma mais recente também, que tem menos visualizações. E também tem alguns podcasts dele bem recentes. Eu acho que ele fala muito bem. Vale a pena para quem tiver interesse E é um inglês fácil de entender. Não é um inglês difícil, não. Não, dá para entender. É fácil. E o YouTube tem uma vantagem. Você pode colocar mais lento se você tiver com dificuldade de entender. E você pode ativar a legenda. Que ajuda. Tem legenda, Eu assisti estava com legenda. Que ajuda bastante. Eu vou botar o link, alguns links, né, desses podcasts deles, das palestras. O livro anterior dele é o Fat Chance. O Fat Chance. Um livro que ele vai falar da questão da gordura, com uma visão um pouco diferente do mainstream. Mas eu já vou seguir aqui já. Só uma coisa, esse livro é de 2021, tá? Só para deixar claro, é mais recente do que essa palestra. Então ele... Tem comentários sobre a pandemia e tudo no livro. Ele pegou... chegou a falar da pandemia. E ele está aposentado, né, Vanessa? Como clínico. Isso. Ele não clinica mais. Mas ele também não está mais publicando. Há muito tempo que eu não vejo uma publicação dele. Você diz como pesquisador. Como pesquisador. Eu acho, assim, ele até menciona, e tal. Na segunda palestra dele do YouTube e nos podcasts mais atuais, ele menciona que ele foi estudar Direito. Porque ele tem uma questão de saúde pública, que ele se envolve muito e tal. Então, assim, pode ser que ele esteja mais ativo nessa esfera atualmente. Que é a parte que a gente não vai falar do livro. Até porque a gente não gosta. É a parte que a gente não é muito... É a parte que eu fui lendo e vou lendo, vai dando náusea. Aí eu estou sendo bem franco, sou bem crítico com a visão dele, a maneira como ele trata a saúde pública, que vai muito contrário àquilo que eu penso do que realmente funciona, e os argumentos dele são muito fracos. Eu acho que isso é uma outra discussão, né? Porque, assim, eu sou, como nutricionista clínica, eu penso no indivíduo. Então, acho que o foco hoje é a gente tentar pegar as informações que ele traz sobre metabolismo, sobre alimentos ultraprocessados e tentar trazer para uma realidade de todo mundo no dia a dia, coisas que a gente é exposto, que a gente não sabe, escolhas que a gente faz, coisas que a gente deixa de fazer, porque nem sempre as pessoas entendem o motivo pelos quais é importante, né, comer de uma determinada forma, se exercitar, enfim, tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. Se me dá uma licença, Vanessa, o Pedro vai entender o que eu estou falando, é por isso que o que você falou é muito importante. Porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa, a pergunta que vem é, e como é que a gente faz para atingir as pessoas com isso? Todo mundo quer brincar de Papai do Céu. Como é que eu faço para mudar todo mundo? Cara, é isso. A gente está falando para o indivíduo, quem conseguir captar o recado, entender, interpretar bem e aplicar, certamente vai ter uma melhora nas questões metabólicas, principalmente com o que a Vanessa vai falar, porque esse episódio, para mim, ele tem uma pegada até mais prática, Vanessa, e mais... para a galera, mais aplicável do que o episódio anterior que a gente fez contigo, que é um episódio maravilhoso, e eu estou com a expectativa grande desse por conta dessa pegada prática. E aí a minha primeira pergunta, eu acho que ela já puxa para isso, porque ela traz... Eu li um trabalho, já tem bastante tempo, que o autor, uma pesquisa de um trabalho de revisão, que o autor, ele era taxativo em dizer que, pare de se preocupar se você está comendo açúcar, carboidrato, gordura, proteína, de onde vem, de onde não vem. Uma caloria é uma caloria e ponto. Você tem que se preocupar com a quantidade de caloria. Aí você lê o trabalho dele, já é meio estranho. Aí quando você acaba de ler, você tem que ir onde? Conflitos de interesse. No conflito de interesse, o cara é patrocinado pela Nestlé. Que delícia. Que zero, né? Nossa, não tem... Muito conflito para o cara falar o que está falando. E aí eu queria que você desse essa posição do Lustig e, claro, fica à vontade para dar a sua opinião também, sua visão. Exatamente. Toda vez que eu falar aqui do livro, eu vou deixar claro que eu estou falando do livro quando tiver uma questão que eu vou estar adicionando, até porque tem assuntos que ele não aborda, que eu acho importantes, que eu vou estar dando a minha visão. Então, eu vou tentar fazer essa diferenciação. Mas, segundo o Lustig, uma caloria não é sempre uma caloria. Por quê? Primeiro, né, voltando só recapitulando, o que significa uma caloria? Uma caloria é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de água líquida seja quente, né, seja esquentada em 1 grau Celsius. Tá? Então, isso é a definição de caloria. A partir daí, fez toda uma tabela, né, calórica dos alimentos e que é usada e que durante anos, né, foi
o lema da nutrição e todas as iniciativas para que se reduzisse a obesidade. Calorias consumidas versus calorias gastas. Então, você tem que consumir menos calorias, ou igual ou menor do que você gasta, para poder emagrecer. E a gente sabe que de lá para cá, a gente continua vivendo, desde que isso, né, foi propagandeado e divulgado, a gente continua vivendo uma epidemia de obesidade. Então, segundo o Lustig, não é por aí. A gente não tem que pensar em contar calorias. Aliás, eu concordo com ele, né? Quem é meu paciente, e o Alan, com a gente conversa muito, Pedro Ivo também acho que acredita nisso, que não todas as calorias não são iguais. E tem alguns motivos para isso. Por quê? A questão é que a caloria que você coloca na boca pode ser absorvida de uma determinada forma ou não. E essa absorção da caloria é que transforma ela em energia. E a absorção depende de alguns fatores. Então, a caloria ingerida não é igual à caloria absorvida. Esse é o ponto-chave que o Lustig também explica. Primeiro, vamos pegar aqui um exemplo de amêndoas, que, né, até um alimento que às vezes fala, come mais castanhas, oleaginosas, as pessoas, nossa, tem tanta caloria. Então vamos falar das amêndoas. As amêndoas, se você come 160, esse é um exemplo que ele dá, 160 calorias de amêndoas, você absorve 130. Isso já conseguiu se provar. Por quê? O alimento, a composição dele é gorduras, tem proteínas e fibras, né? No caso, a amêndoa. A fibra e o tipo de fibra, no caso insolúvel e solúvel, elas formam uma segunda mucosa, uma segunda parede no intestino que diminui a absorção energética naquele lugar específico de absorção, que é um pedaço do intestino mais proximal. Então, você come as amêndoas, elas, ao serem mastigadas e metabolizadas, formam essa treliça, a fibra insolúvel é muito importante, que forma realmente uma estrutura, e a fibra solúvel ela vai fazendo um gel em torno dessa estrutura. Isso diminui a absorção de nutrientes. E esse composto de fibras ele vai sendo transportado para uma parte mais distal do intestino, onde ele alimenta as famosas bactérias, a nossa microbiota. Então, dessas 160 calorias, vamos falar que 130 foram para você e 30 foram para suas bactérias. Então, a gente tem que alimentar o nosso intestino, que também é uma das questões que ele fala. E o mais importante, a gente não está comendo só pela gente está comendo por todos esses seres que moram aqui dentro da gente. 100 trilhões de bactérias, estima-se, uma pessoa tem dentro do seu intestino. Então, essa é a questão que eu acho que talvez naquela época não sabia tanto e hoje em dia sabe mais. Além disso, uma proteína, por exemplo, então tem a questão das fibras, que é fundamental, e tem a questão das proteínas. A gente sabe que para se absorver a energia de uma proteína é necessário um gasto energético maior, por exemplo, do que você absorver a energia de um carboidrato. Então, esse é o efeito térmico, né, da comida, do alimento térmica. Então, a gente sabe que as calorias não são iguais. Então, comer um carboidrato refinado vai ter uma absorção diferente de um alimento rico em fibras e de um alimento rico em proteína. Essa é a visão do Lustig, que eu concordo. Essa parte me chamou a atenção quando eu li. Eu falei, caramba, eu li o livro do Gary Taubes, que era um pataco também na época, chamado Good Calories, Bad Calories, gigantesco, bem maior, muito maior do que aquele outro que a gente leu, é Why We Get Fat, né? E ele não trata disso, ele não fala sobre esse assunto, é engraçado. Ele fala de algumas coisas, mas não me lembro, assim, não tenho a recordação. Isso me chamou a atenção. E aí, automaticamente, eu fiquei pensando, falei, cara, mas eu não lembro, porque eu provavelmente nunca me deparei com isso, não sei se tem. Não se dá muita importância para essa... tipo, se eu comer uma maçã, né? Quanto de fibra que vai ter nessa maçã e como que isso pode ajustar essa caloria que eu vou comer na maçã. Então, porque eu falei, por que ninguém nunca fez isso? Assim, pelo menos eu não tenho conhecimento. Existe sim, assim, quem faz dieta cetogênica, low carb, tem o tal dos net carbs, que eles calculam a quantidade de carboidratos, menos a quantidade de fibras, mas assim, eu acho que o conhecimento da microbiota evoluiu muito, talvez, de lá para cá. E isso talvez tenha sido a diferença, eu não sei. Mas a verdade é que a fibra, ela
tem várias características, né? A fibra tem viscosidade, a capacidade de formar gel, e as fibras são... Isso é uma pesquisa que eu vi muito recente, num congresso que eu fui em outubro, só sobre microbiota, que a gente sabe que as fibras, elas podem ser absorvidas em partes diferentes do intestino. Então, no futuro, até para pessoas que têm problemas, esse congresso era para pessoas que têm problemas digestivos, a gente pode usar fibras diferentes para fins diferentes. Então, eu acho que esse conhecimento talvez tenha evoluído muito desde aquela época. Mas ele não entra em detalhe nessa parte de microbiota, nem de fibra, não. Isso é de uma outra área que eu estudo, que eu tenho esse interesse, que, aliás, eu vou adicionar algumas partes aqui que eu acho que falta no livro dele, não porque não é o foco dele é saúde metabólica. E tem 2 pesquisadores também israelenses que escreveram Dieta Personalizada, que é o Eran Segal e Eran Elinavi. Eles estudam muito a questão da velocidade, né, da absorção do carboidrato, da resistência à insulina e da sensibilidade à insulina com a microbiota. E eles têm um paper recente, que ainda não tem muito respaldo ainda, mas que já levanta a hipótese de que, dependendo da sua microbiota, você pode absorver de 500 a 2.000 calorias a mais por dia. Isso também seria uma outra forma de se olhar a absorção. Então, assim, e fora agora a gente vai falar também aqui bastante da saúde mitocondrial. Então, assim, tem vários motivos pelos quais as pessoas absorvem ou mais ou menos, ou utilizam melhor aquela energia, porque não é só absorver. Também a energia pode ser utilizada para gerar energia imediata ou para ser estocada, que essa é a grande questão do livro, né? A nossa capacidade de sinalizar o metabolismo saudável, ele sabe quando usar energia e quando estocar. O metabolismo doente tende a estocar mais do que utilizar. Eu achei muito interessante essa coisa da microbiota, porque tudo que eu vi até hoje, assim, tudo, assim, em geral, não é a nossa área, mas a gente acaba lendo um pouquinho, era isso, era sempre fibra para velocidade de absorção e tal, diminuir pico de insulina, então eu nunca tinha escutado essa visão e esse conceito de que você tem uma parte a fibra vai alimentar essa... E as bactérias podem trabalhar para você, né? Esse é o ponto também, né? As bactérias estão ali no seu intestino. Eu brinco com meus pacientes, eles estão morando de graça, tá dando comida, tá dando casa, alguma coisa eles têm que pagar de aluguel. E esse aluguel que são os subprodutos, os metabólitos das bactérias. Então a gente sabe que ele menciona os ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, acetato, que são altamente anti-inflamatórios. Mas as bactérias produzem outras coisas também, como neurotransmissores, vitaminas, como a vitamina K. Então, uma microbiota saudável vai se alimentar de alimentos saudáveis. E elas precisam, além de fibras e também de outros compostos, como os fitonutrientes, enfim, os fitoquímicos. Isso é o que eu estou falando, não está no livro, não. Uhum. Mas isso, os estudos mais recentes mostram que se alimentar bem, você vai ter uma microbiota melhor. Eu acho que isso é um tema que a gente pode explorar até em outro podcast, porque tem muito estudo sobre isso. E não é tanto o foco dele nesse livro, mas é uma área que, né, em paralelo, eu me interesso bastante. O projeto Microbioma vem crescendo bastante, né? Eu olho todo dia, cara, como está crescendo a quantidade de publicação. Tem que saber, eu fico curioso de como você está se organizando, que eu sei que você gosta desse assunto, estuda, para poder acompanhar, para poder direcionar, porque chega uma hora que você tem que se especializar numa área, uma sub-área. É uma outra língua, assim, é um outro idioma que você tem que aprender. Já estão aparecendo as sub-áreas do microbioma. E tem, assim, uma coisa relevante, quando a gente for falar do lema dele, né, que é proteja o fígado e alimente o seu intestino, que eu vou explicar mais detalhadamente, a gente sabe que algumas bactérias favorecem a resistência à insulina e a questão metabólica. Então, que a gente vai explorar com detalhe agora. Legal. Agora, Vanessa, você já explicou, acho que ficou super claro, mas para dar aquela... Como é que fala? Tampar o caixão? Como é que é? Qual é o... ela... Bater o martelo, tá bom. Não tampar nada, não, pelo amor de Deus. É bater o martelo. Então, uma caloria ou não é uma caloria? Não. Não é. As calorias são diferentes. A natureza do alimento define, a qualidade e a natureza do alimento define o quanto daquela energia vai ser absorvida. Junto com a sua microbiota, isso eu que estou adicionando, que ele não fala, mas ele menciona en passant, e junto também com a sua capacidade metabólica. Então, perfeito. Assim, mas olhando do ponto de vista unicamente do alimento, é a qualidade do alimento. Uma caloria de um carboidrato não é igual a caloria de um alimento rico em fibra, que não é igual a caloria de um alimento rico em proteína. Adorei a conclusão. Vai, Pedro. Mas, e aí,
a sua estimativa, qual o percentual do mercado clínico de nutrição que faz a dieta? Não tenho a menor ideia. Contando assim, ó, quase todo mundo que eu escuto, amigos assim que consulto com frequência, tem recomendações de dieta de não sei quantas calorias. Tem uma meta calórica. Eu não A pergunta tenho ideia. Você acha que isso pode, num tempo curto, dar uma reviravolta? Tipo, as pessoas efetivamente pararem de buscar meta calórica? Bem, a nutrição esportiva tem um enfoque muito grande nisso, né? Por questões energéticas. E a energia gasta, sim, ela tem a ver com calorias. Então, a energia ingerida que depende muito da saúde de cada um. Eu não tenho como te dar essa resposta. Eu não tenho noção do percentual do mercado. O que eu sei é que, para os pacientes, muitas vezes é difícil também esse conceito. Então, assim, ainda existe uma resistência. Não vou comer isso porque isso tem muita caloria. Eu como uma gelatina diet porque não tem nenhuma caloria. Então, assim, como é que você pode comprar uma gelatina diet com brócolis? Não dá, entendeu? O que tem na gelatina diet? Além de não ter caloria, não tem nenhum nutriente, ainda tem antinutriente, porque para metabolizar aquilo, você vai gastar seu estoque de vitaminas e de cofatores, todos os minerais, enfim, micronutrientes. Enquanto que você se alimentar de uma coisa que vai te fornecer nutrientes e vai ter fibra e vai alimentar sua microbiota, então, eu acho que o lema você está comendo só para você está comendo para o seu intestino também. Alimente seu intestino, que é o lema já adiantando aqui, né, o Lustig, que ele fala, proteja o seu fígado e alimente seu intestino. Você está alimentando o seu intestino ou você está querendo matar a sua vontade de comer doce com um produto altamente artificial? Então, assim, passou gelatina diet, eu não... eu iria embora. Vou internar mais em hospital nenhum. Não, hospital é uma tragédia. Não, nem vou falar de hospital, porque é uma tragédia. A pessoa já está doente, né? Pedro, eu vejo, como eu trabalho muito com a Vanessa, então a prática que eu mais tenho acesso não funciona com contagem de calorias. Mas quando você vai para as pessoas, mesmo as que recebem recomendação em relação à nutrição, de Vanessa, de Malu Baixo, que a gente trouxe aqui também, elas estão lá pensando assim, não, comi demais, está com muita caloria. Exatamente o que a Vanessa falou. Não é uma quebra de paradigma só profissional, é do paciente também. Vai ser, é mais pesado, é mais difícil do que parece. Embora, a Vanessa pode até complementar se ela quiser, não é que as calorias não contam, é que elas não contam matematicamente como as pessoas... Não é essa conta exata. Exato. Claro que a ordem de grandeza da sua ingesta energética é importante, porque, né, se você está comendo muito mais do que você precisa, isso é, né, seu gasto energético, isso é importante, mas não é ali, vou comer isso porque tem gente que conta mesmo, isso tem 35 calorias, isso aqui tem não sei quantas, não é por aí. E outra coisa também, a pessoa que está com um metabolismo disfuncional, que eu acho que é o assunto aqui, né, principal do Lustig, ela não vai emagrecer. Se a pessoa chega no consultório inflamada, com sérias questões de falta de massa magra, falta de exercício, com várias questões metabólicas, você pode dar a dieta que for, que ela não vai emagrecer, ou vai emagrecer muito pouco e vai ganhar o peso de volta. Então, se a gente está avisando só o emagrecimento sem a saúde, sem o processo metabólico, que é, na visão do Lustig, e eu concordo, a causa dessa falha da utilização energética, a gente não vai resolver a causa, a gente vai ficar... Aí a pessoa passando fome, vai passar vontade, vai passar fome e não vai resolver, entendeu? Então, eu acredito e acho que assim, a nutrição funcional, que é a linha que eu sigo, tem muito essa filosofia, que ela vem lá dos Estados Unidos, do Instituto de Medicina Funcional, de vamos entender a causa, vamos ir na causa e não só no sintoma. Perfeito. E aí a gente pode já dar um pulo, porque ele no livro todo, ele fala muito, uma pegada dele é em cima do açúcar, aí dentro do açúcar a frutose pra caramba, que a Vanessa vai falar certamente, e a questão dos alimentos ultraprocessados. Acho que é legal você explicar pra galera o que é essa questão do ultraprocessados, por que ele tem essa preocupação. Eu estou olhando aqui a minha pauta, para saber se eu não estou antecipando pergunta. Não, tá ótima essa pergunta. Eu acho que a gente depois já falar da questão metabólica fundamental. Então, eu vou falar rapidinho dos processados, até porque tem na internet. O Brasil é considerado referência na classificação nova, né, do Carlos Monteiro, em que é um alimento processado.
explica, não é uma classificação nova, não tem um nome. O acrônimo da classificação é NOVA, nova. Então, basta dar um Google e olhar lá, tem vários desenhos explicando. Ele é referenciado até no livro do Lustig. E, aliás, em todos os lugares que eu vou, o Carlos Monteiro e essa classificação desenvolvida por ele é considerado um padrão, assim, acima do resto, né, dos outros países, é considerado um padrão avançado, porque ele avalia os alimentos pelo grau de processamento. Mas aqui, basicamente, eu não vou entrar em detalhes na classificação, a gente está falando dos alimentos ultraprocessados, que seriam, e o Lustig define como alimentos que têm sempre... independente da data que foram produzidos, do lote, do país, eles são produzidos em massa, eles têm sempre o mesmo sabor, a mesma consistência, geralmente são emulsificados para aquela gordura e água não se separarem, né? Diferente quando você faz uma coisa em casa, depois uns dias na geladeira, aquilo dá aquela separadinha. O industrializado não dá essa separadinha porque eles colocam produtos, emulsificam e tiram produtos. Geralmente o produto processado, isso eu acho genial que ele fala, tem um rótulo, assim, já viu couve-flor com rótulo? Já viu? Tem que explicar o que é um ovo? Tem que explicar o que é uma couve-flor? Não precisa. Agora, qualquer produto processado vai ter lá algum tipo de emulsificante, acidulante, conservante, alguma fibra que foi adicionada, porque aí entra a questão das fibras solúveis e insolúveis. Esse é o pulo do gato. A fibra insolúvel não é boa para o processamento, então eles tem que tirar as fibras insolúveis e deixar só as solúveis, e esse é um ponto que o Lustig reforça muito, que é as duas fibras, como eu estava explicando das amêndoas, elas juntas têm uma função, então quando você só tem as fibras solúveis, não é que elas não sejam boas, porém essa função fica incompleta, e aí você não tem o mesmo tipo de saciedade, e você acaba atrapalhando o funcionamento do corpo, já que nós somos feitos para comer as fibras insolúveis também. E assim, o que mais que eu posso falar dos alimentos processados? Não estragam, né? Tem uma vida útil longa de prateleira. E, assim, um dado é que 70% hoje em dia dos alimentos que a gente encontra em supermercados são processados e 90% do consumo de açúcar, pelo menos nos Estados Unidos, esse dado é do livro dele, vem de alimentos processados. Olha que loucura. Então, se a gente não comesse alimentos processados, a gente comeria bem menos açúcar do que a gente come. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa importante. Não, acho que é isso. Fibras. E também o alimento processado, ele não dificulta a extração da energia, aquilo que eu estava falando. A fibra dificulta a extração da energia. Um grão integral, bem ou mal, você tem que, para chegar na parte de dentro, né, o nosso corpo tem que, de alguma forma, tentar produzir enzimas ou bactérias que metabolizem aquela parte externa. O alimento processado, ao se retirar, né, a fibra, diminuir a fibra, e deixar muito mais açúcar e sal, muito sal também. Às vezes o açúcar é até para disfarçar o sal, porque o sal é um ótimo conservante, o açúcar também. Então o alimento processado tem muito mais açúcar e tem muito sal. E uma outra coisa que ele fala, tá, do alimento processado, que eu achei genial. Se um dos 3 primeiros ingredientes é açúcar, você está comendo uma sobremesa, você não está comendo uma comida. Então, não dá para tomar café da manhã cereal, que é granolas, que são açúcar puro. Você está tomando de café da manhã uma sobremesa, muitas vezes no lanche uma sobremesa, já tem a sobremesa do almoço e, às vezes, o prato principal também é uma sobremesa. A gente estava falando com a Lana, restaurante japonês, a quantidade de açúcar que tem nos molhos em vários restaurantes. Então, assim, é isso. Acho que é tomar esse cuidado de entender o que é comida de verdade, o que é um alimento processado. Perfeito, Vanessa. Muito bom. Alguma coisa, Pedro? Não, nada. Mais um exemplo aqui de alimento. Eu acho legal esse exemplo da laranja, que a gente falou no outro podcast do suco de laranja. Agora eu vou falar de novo sobre um outro contexto. Eu adoro comer laranja. Então, anteontem eu cortei 2 laranjas sob mesa. Uma estava docinha, ótima, e a outra estava ácida. E eu cortei as duas, misturei. Eu nunca sabia se aqui o pedaço que eu comia estava bom, estava ruim. Mas isso é a natureza, né? Agora, pega um produto processado. Já aconteceu de... Não sei se pode falar marca aqui, mas essas batatas, chips ou biscoito recheado, você come... Já teve um tá bom ou tá ruim? Não existe, porque eles são todos iguais. E a natureza fez isso também. Por exemplo, a laranja, continuando, você congela, no dia seguinte você pega. Fica estranha, a consistência não ficou boa. Por quê? A fibra insolúvel não congela bem, então por isso ela é retirada dos alimentos processados. Então, eu acho legal a gente entender isso. A cor é diferente, o sabor é diferente, tudo é diferente num alimento de verdade. Um alimento processado é sempre igual. É um produto. É um produto alimentício, né? E isso é importante a gente entender. Perfeito, muito bom. E aí a gente já pode pular já para o que você gosta de falar, que é a questão metabólica. Por que é importante esse olhar do metabólico, né?
Por que ele mistura essa palavra? O que isso tem a ver com o que você falou anteriormente de caloria, do alimento processado? Essa questão do metabolismo, a questão metabólica é importante. Então vamos falar, assim, o diabólico eu já falei, né, que a gente não vai falar, mas eu já falei, que é a questão da indústria alimentícia, que ele chama de Big Food, ele chama a indústria farmacêutica de Big Pharma, né, que é o termo que se usa, enfim. E ele é muito crítico disso, ele é muito crítico da medicina também. Como médico, ele acha que ele não aprendeu o que ele deveria ter aprendido na faculdade. Isso é um ponto muito importante. E essas críticas deles, eu não divirjo dele, não. Acho que elas são muito pertinentes. Ele acha que, infelizmente, a forma que as coisas são ensinadas nas faculdades, as pessoas focam muito mais nos sintomas e os remédios, eles, né, geralmente atuam sobre uma parte do problema e não sobre a raiz do problema. Voltando ao X da questão, que é a questão metabólica. Ele acha que o X do problema é a questão metabólica. E por que é tão importante, então? Porque é o X do problema. E o que é a questão metabólica? Aí, assim, hoje em dia a gente tem um termo chamado síndrome metabólica, que é um termo que foi criado, que não necessariamente é uma doença, é uma síndrome, né? E que envolve alguns fatores considerados como alertas para verificar se a pessoa está com o metabolismo funcionando bem ou não. Existe uma estimativa que saiu na pandemia que 88% dos americanos não são metabolicamente saudáveis, né? Não sei de onde veio esse número. Aqui no Brasil, eu peguei um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais de 2020, dizendo que 38% da população tem síndrome metabólica. Esse estudo de 2020, imagino que esse número já tenha aumentado e nem sei de onde é essa fonte, mas só para a gente ter uma noção, né, da quantidade de pessoas que isso afeta. E o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica envolve principalmente a questão da produção de insulina. Então, a insulina é o hormônio que sinaliza a entrada, sinaliza a entrada de glicose nas células. E a insulina é liberada pelo pâncreas para que a glicose que foi, né, que a gente conseguiu extrair como energia dos alimentos, né? Isso é importante saber, que glicose no sangue não é igual glicose dos alimentos, tá? São coisas diferentes. Então, porque a gente fala açúcar no sangue, glicose no sangue, açúcar na comida, são coisas diferentes. A glicose que o nosso corpo, o metabolismo usa, ela é fundamental, tão fundamental que a gente consegue fazer glicose no fígado a partir de proteína e, né, usando a gordura para corpos cetônicos, ou seja, a gente precisa ter fonte de energia. A glicose é fundamental. Só que a glicose tem que estar dentro da célula, onde ela é utilizada para energia. Então, a insulina tem esse papel de ajudar a glicose que está circulando no sangue a se ligar aos receptores dentro das células e ser utilizada como energia. Isso é muito importante. A síndrome metabólica, voltando, esse conjunto de fatores, envolve, então, a gente olhar os seguintes marcadores. Primeiro, pressão arterial, se estiver acima de 13 por 8,5, é considerado pressão alta e síndrome metabólica. Triglicerídeos, eles consideram acima de 150. Estou falando quais são os parâmetros. Cintura abdominal, essa parte central, porque tem a ver com acúmulo de gordura visceral, que é uma das características da síndrome metabólica. Homens acima de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, e mulheres acima de 88 centímetros. Isso é considerado um parâmetro para a síndrome metabólica. Glicose alta no sangue, dislipidemia, que tem a ver com colesterol, que depois a gente pode... Colesterol também, para mim, é um assunto que merece um podcast, mas níveis de colesterol alterados. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Deixa eu ver, acho que não. Acho que é isso. Insulina também. Eles não falam tanto da insulina no critério da síndrome metabólica, mas o Lustig acha que a gente tem que olhar a insulina e eu concordo com ele. E hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada é a média da glicose dos últimos 12 semanas, de 9 a 12 semanas no sangue. Quando a pessoa tem 3 desses critérios já, né, considerados positivos para a síndrome metabólica, a gente considera que ela tem a síndrome metabólica, independente de ter uma doença diagnosticada. Então, por exemplo, você não precisa ser diabético para ter síndrome metabólica. Você não precisa ter doença cardiovascular para ter síndrome metabólica. A crítica do Lustig tá com triglicerídeo alto, toma um remédio para triglicerídeo. Tá com glicemia alta, eles dão um remédio para glicemia. Tá com colesterol alto, dão um remédio para colesterol. Quando, na verdade, essa síndrome é muito mais um desequilíbrio do funcionamento metabólico.
Não sei se eu fui clara, se eu falei várias coisas ao mesmo tempo. Tá okay. Não, foi super claro. Eu tenho só uma... Quer dizer, o que eu vou falar, eu poderia colocar isso, pontuar isso em vários momentos, mas eu entendo e eu super concordo com as críticas que ele faz, e vários outros autores fazem, o Peter Attia também, no Outlive, mesma coisa, a medicina moderna e tal. Mas assim, eu não sei... Eu acho que o enfoque tá ok, eu super entendo, mas mudar o comportamento é muito mais difícil, né? De quem? Do médico ou do paciente? Do paciente. Então, eu acho que muitas vezes esses caras acabam... É como se ele entrasse na batalha assim, cara, essa batalha eu já perdi, esse cara não vai mudar o estilo de vida dele, ele não vai mudar a comida dele, ele não vai fazer nada de exercício, então toma esse remédio aqui e vamos tentar diminuir o estrago. Tem um pouco. Eu acho que é um pouco isso, a mentalidade parece que o cara, ele já, alguns meio que entregaram já os pontos, sabe? Cara, não vamos mudar o comportamento. E aí acaba saindo, tirando um pouco do foco. Não estou defendendo... Não, eu estou entendendo o que você está falando. Mas é só um contraponto, porque eu vejo isso com um monte de coisa, e na nossa área de exercício é a mesma coisa. Tem vários exercícios minimizar muito bons. Minimizar o estrago. Mas, cara, o cara não vai fazer. Aí o que a gente fala? Cara, faz qualquer coisa é melhor do que nada. Mas qualquer coisa pode ser que não seja muito bom. Tem muita coisa melhor para fazer, mas será que o cara vai fazer? Então, eu acho que é difícil. Eu estou colocando mais como uma reflexão. Eu vejo isso uma coisa bem difícil, assim, de você abandonar completamente, sabe? Mudar muito a mentalidade da medicina também, para ela focar completamente. Não, com certeza. Ele tem essa visão também, o Lustig, tá? Ele é crítico pra caramba do remédio. Ele é muito bom, até levantar esse ponto, porque, embora eu seja crítico de algumas posições dele quando ele vai para intervenção na saúde pública, a identificação do problema, para mim, ele é muito bom. A capacidade dele de identificar o problema ao longo do livro inteiro. Ele identifica muito bem. E ele apresenta algumas soluções boas também. O fato de eu divergir em alguns pontos, que são alguns pontos, não quer dizer que eu gosto muito dele, inclusive. Gosto de ler as pesquisas dele e gosto de ouvi-lo falando, que ele fala muito bem, vale a pena. Ele fala melhor do que ele escreve. Certamente ele fala melhor do que ele escreve. Mas assim, tem muito mais pontos positivos e de convergência, e eu acho que a Vanessa também, com o Lustig, do que de divergência. E o que você falou converge com o que ele falou. Com certeza. Não tem muito tempo eu fiz um podcast lá com as meninas, a Rafa e a Edma, e eu falei isso, o remédio hoje, ele surgiu, e a comunicação, para mim, a maneira como eu estou vendo essa comunicação ser feita é assim, já que não tem solução, agora tem um remédio para resolver. É tipo isso. Então, é como se você tivesse jogado a toalha. Exatamente. Eu acho que a mentalidade vai mudar a partir daí. Assim, você tem que falar que não, dá para brigar. Tem que brigar, mas a gente tem que encontrar uma maneira melhor de brigar. A impressão que eu tenho é que as nossas armas para essa briga ainda são muito rudimentares. São. E a mudança de comportamento é uma batalha. Tem um médico que eu trouxe também, que é o David Unwin, que ele também é um médico, que também fala de saúde metabólica. Até teve um congresso agora dele lá em maio, que eu fui em Londres, e o Gary Taubes abriu o congresso falando da insulina, toda a história do Rethinking Diabetes, do livro novo dele, que é um tijolão. Mas, enfim, e ele tem uma iniciativa chamada Public Health Collaboration, que eu também recomendo que entre no site, porque lá tem vários infográficos de açúcar. E ele é também, assim como o Lustig, um grande defensor, né, de mudança de mentalidade na medicina e no público, né, nos pacientes, de estilo de vida e alimentação, mas ele é médico do sistema de saúde público inglês, do NHS, e ele começou a usar alimentação low carb e cetogênica, mas principalmente low carb, para reverter ou prevenir diabetes. Então, ele fala o seguinte, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala, o médico tem, nesses sistemas de saúde, tem 10 minutos de consulta com você. E ele te dá um remédio que vai influenciar o resto da sua vida e ele não te explica nada, os efeitos colaterais, os poréns, porque todos os remédios têm coisas boas e coisas ruins. Eles atuam no marcador, mas eles têm efeitos colaterais. Então, em 10 minutos de consulta, você não explica nada para o paciente. Só sai, aqui tomar essa receita. Pedro Ivo, olha só, agora você vai tomar esse remédio aqui. Estatina. Pum. Não fala que a estatina pode aumentar
a resistência à insulina, uma série de efeitos colaterais. E ele, o que ele fala? Nesse momento, quando o paciente está prestes a ser medicado o resto da vida, ou porque está pré-diabético ou porque está diabético, é o momento que ele fala que é crucial, quando ele fala, olha só, mas ao invés de tomar esse remédio, você pode mudar seu estilo de vida e alimentação. E ele dá o benefício da dúvida que a pessoa é capaz. E ele explica, e ele criou, e aí, a partir daí, ele começou a ter um histórico. E na Inglaterra, como o Serviço de Saúde é público, tem estatística. E ele tem papers publicados, onde ele mostra a reversão do estilo de vida e diabetes, reversão de pré-diabetes e diabetes com estilo de vida e alimentação. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm informação. E os médicos não são treinados para esse tipo de acompanhamento, porque não tem tempo, não tem treinamento, e porque dá um trabalho muito grande. Nós, nutricionistas, e vocês, profissionais de educação física, sabemos que mudar estilo de vida e alimentação e fazer exercício não é não basta escrever num papel e entregar para a pessoa. Total. Você pode falar, faz não sei quantos agachamentos, corre não sei quanto a pessoa vai fazer. Não, eu posso falar, faz isso, come aquilo. Não necessariamente, precisa a pessoa entender o motivo, isso dá trabalho. Então, eu não acho que, assim, é um sistema, e ele fala muito também, o Lustig, voltando ao Lustig, que nós estamos a gente vive num mundo obesogênico, né? As pessoas é muito mais prático, mais barato e mais rápido comer um alimento processado do que você cozinhar do zero na sua casa, em algumas situações. O custo a gente pode, debater, mas o trabalho, o tempo, quem tem tempo hoje em dia de cozinhar do zero? Então, ele fala, melhor comer um bolo feito em casa do que um bolo comprado pronto. É um bolo igual, vai ter açúcar igual, vai ter, a quantidade, mas você não vai ter todos aqueles outros aditivos que fazem o alimento ser processado. Isso, voltando ao David Unwin, que eu gosto muito dele, ele é muito legal, assim, vale a pena, e ele é aquele humor inglês, ele é um pouco sarcástico nas colocações dele, ele fala assim, não, eu vou ser um pouco, levado, eu vou ir além dos guidelines. Por que eu vou ficar só nos guidelines? Eu vou seguir um pouco além, eu vou recomendar o além. E eu acho que é isso que o Peter Attia faz, e o Lustig, por que a gente vai ficar no que está escrito aqui, por exemplo, triglicerídeos de 150? Vamos botar abaixo de 100. Se a gente sabe que isso é uma das causas dos problemas, e é isso que a gente faz na nutrição preventiva, na saúde preventiva, mas muitas vezes não é o que o cara aprendeu na faculdade, então ele está seguindo o que ele aprendeu. E a outra questão que o David Unwin fala, que eu acho muito boa, é o seguinte, isso também é um disclaimer aqui, do nosso podcast, a gente está falando só de diabetes tipo 2, a gente não está falando de diabetes tipo 1, que é uma outra doença, uma doença autoimune, e por falta de insulina, a gente está falando aqui de doenças crônicas não transmissíveis e que são de processos metabólicos. Mas ele fala que deveria se chamar, em vez de diabetes tipo 2, deveria se chamar de estágio final da resistência à insulina. Porque a resistência à insulina é um espectro. E ela começa leve e termina numa intolerância total ao carboidrato, uma incapacidade total de metabolizar a glicose. E dentro desse espectro, você pode pegar o paciente no início, no meio e no final. E por que não começar a cuidar dele desde o início? Antes que aquilo se desenvolva e vira uma doença crônica cujo esforço para reverter vai ser muito maior. E o Peter Attia fala disso também. As doenças crônicas não transmissíveis começam 15, 20 anos antes. Por que a gente só vai cuidar delas quando elas tiverem um nome? E a síndrome metabólica, eu acho que a medicina foi feliz nisso, a medicina tradicional, ao entender que vamos cuidar mesmo que não tenha um nome, porque esse nome vai aparecer e é melhor a gente cuidar antes que o nome apareça. Perfeito. Então, muito essa boa é a colocação. visão. Muito bom. Eu não vou comentar não, porque para mim isso aí é já o esperado. Eu vim conversando com ela e ela está preocupada se ela vai conseguir explicar bem. Já está dito se explica bem ou não. Perfeito. Obrigada tá me deixando mais tranquila agora. Que bom, fica mais fácil depois que começa, Vanessa. E aqui eu vou entrar num assunto que muito me interessa e que mais um que eu gosto muito da maneira como ele aborda. A Vanessa, a primeira vez que ela falou, você já viu como é que ele fala de obesidade? Acho que você não vai gostar. Eu falei, não, que eu já passei por essa parte do livro e eu gostei. Porque eu gosto das coisas que me fazem pensar um pouco diferente e eu acho que faz muito sentido o que ele fala, não só da obesidade, mas em relação às doenças como um todo. E a Vanessa me passou um ponto que eu acho que algumas pessoas já vêm discutindo, mas que vale a pena abordar e que ele traz no livro, que é a questão dessa relação da obesidade com a síndrome metabólica. Ela é causa, ela é resposta, como é que...
Como é que é essa relação, Vanessa? Pois é. Ele fala que na medicina tradicional, como é ensinada nas faculdades e como ele aprendeu, a obesidade é a causa da síndrome metabólica. Então, a pessoa está com sobrepeso, as células de gordura começam a produzir citocinas pró-inflamatórias, essas citocinas pró-inflamatórias vão para o fígado e lá começa um armazenamento de gordura e isso gera todo um quadro de síndrome metabólica. Isso é como é ensinado nas faculdades e, curiosamente, antes de começar aqui o podcast, eu entrei no site da American Heart Association para ver quais eram os limites de açúcar, e aí está escrito lá, o problema não é o açúcar, o problema é a obesidade, voltando à questão do déficit calórico. Então, assim, isso ainda é uma visão muito prevalente em muitos lugares. E ele é crítico de todas essas associações. Mas a visão dele não é essa. A visão dele é a obesidade. A gente vive num ambiente obesogênico, mas a gente vive também numa sociedade com muita síndrome metabólica. Então, para ele, a obesidade hoje em dia, por ser mais visível, né, é uma distração do problema real, que para ele é a questão metabólica. Ele acha que as disfunções metabólicas se antecedem à obesidade. E aí ele cita uma coisa que eu acho, um termo que chama TOF, que é Thin Outside, Fat Inside, vulgo falso magro em português. São as pessoas que você olha e do ponto de vista, né, do IMC ou do que a gente considera como, né, a gente olha assim, tá magrinha, mas que quando você vai ver os exames, são pessoas que estão metabolicamente não saudáveis, metabolicamente doentes. Isso em torno de, deixa eu ver aqui, 40% da população magra, não obesa, não necessariamente magra, mas não obesa, tem síndrome metabólica. E 80% dos obesos têm síndrome metabólica. Então, o problema da síndrome metabólica é óbvio que ele é maior em quem é obeso, até porque quem é obeso já manifestou de alguma forma mais óbvia. Mas eu pego muitos pacientes pré-diabéticos, né, com resistência à insulina, magros. E eles se espantam. Mas quando você vai ver, o tipo dessa pessoa é braço fino, perna fina, pouca gordura subcutânea e acúmulo de gordura visceral. Então, essa proporção do visceral para o subcutâneo é que define muito a questão da saúde metabólica. E por isso a importância, né, da medição de cintura para quadril, por isso também a gente entender que a gordura visceral é um órgão inflamatório, um órgão endócrino inflamatório, e é importante a gente medir essa questão da cintura abdominal. Tem uma nova classificação para a obesidade, recentemente publicada por uma associação europeia, que eles olham a obesidade da seguinte maneira. Além de várias questões psicológicas, comportamentais, é um negócio bem legal, um paper bem bacana, depois eu vou te mandar, que vale a pena ler. Eles falam que quando você passa de 25, é preciso inserir a cintura, e eles dão uma medida, que você verifica a cintura, divide o diâmetro da cintura pela estatura. Se der acima de 0,5, com o MC de 25, 26, 27, 28, que não é o MC de obesidade, a pessoa deveria ser considerada obesa. A partir do MC de 25. A partir do MC de 25, você pega a cintura, divide pela estatura, e se der maior de 0,5, você já se enquadra como uma pessoa com obesidade. Porque por causa da questão da gordura. Mas assim, só para... Eu pego pessoas com IMC abaixo de 25 e com... Deve, sim. Resistência à insulina. Sim, deve ter. Tem, obviamente, o estilo de vida, uma predisposição genética, falta de exercício, que é muito importante. Por uma sensibilidade maior a níveis menores de gordura visceral. Às vezes a pessoa aumenta um pouquinho, ela é magrinha, aquele pouquinho já... Porque não tem a subcutânea também, né, para fazer o contraponto. Tem gente que faz maratona, que corre pra caramba, que é magrinha e tem resistência à insulina. Aí cabe, nesse caso, aí uma alta sensibilidade, prejuízo genético danado que essa pessoa veio. Caramba. A gente tem como ver a genética e tem como ver a questão da... Hoje em dia a gente sabe que a microbiota, algumas bactérias favorecem a resistência à insulina. Então, a gente também pode fazer exame de microbiota. Tem várias coisas que dá para fazer hoje em dia que eu acho que também não tinham antes, né? Sim. E a gente vai descobrindo. Mas, enfim, é isso. Para ele, a obesidade é um sintoma, é uma consequência da disfunção metabólica. Um efeito colateral, acho que ele... Um efeito colateral, que pode se manifestar ou não. Algumas pessoas sim, outras não. Nem toda pessoa com disfunção metabólica é obesa.
E eu achei muito interessante essa abordagem dele, porque eu acho que nem 100% isso, nem 100% a obesidade é uma doença, mas olhar para a obesidade de uma maneira mais global, entendendo que, do ponto de vista epidemiológico, você tem que simplificar para poder extrair o que você tem na população, e do ponto de vista individual, você tem uma porrada de outras coisas que precisam ser verificadas antes de você estabelecer um problema efetivamente, só porque você olhou e a pessoa está um pouquinho acima do peso, um pouquinho mais cheinha. E também, assim, voltando à pergunta anterior do Pedro, que a gente falou do espectro, né? De olhar a síndrome metabólica como um quadro evolutivo. Então, eu acho interessante esse approach dele, porque uma pessoa que não tem sobrepeso, ela tem que começar a observar o seu metabolismo para ver se ela não está começando a dar sinais de que está entrando num processo de disfunção metabólica. Porque aí é muito mais fácil, isso também eu percebo, tá? Os pacientes, geralmente, tirando acho que uma paciente minha que foi bem mais difícil, mas assim, a maioria dos pacientes que são magros e que a gente consegue, e que a gente identifica resistência à insulina, a intervenção tem um resultado mais rápido. Teve uma pessoa que não foi o caso, mas a maioria foi o caso. Porque tem às vezes uma coisa muito simples que ela não está fazendo, ou comendo pouca proteína, ou não fazendo exercício suficiente, ou comendo excesso de carboidrato. É fácil de mudar. Legal. Mas para isso tem que identificar, né? Tem que estar atento. Agora a gente chega numa parte que eu acho que você fica mais à vontade. Eu só levanto a bola, depois ela vai me dar bronca. Ela vai assim, pô, você ficou só criando expectativa na minha fala. É porque eu confio. Que esse lema do livro dele, que proteja o fígado e alimente o intestino. Eu estava ansioso para ouvir essa você é a falar frase dele. Aliás, ele tem muitas frases de efeito, né? Mas assim, esse é o lema do livro, né? O que ele acha que deveria nortear, assim como outros, né, autores, ele até cita amigos dele, falam de outras formas. Ele fala da questão do fígado e do intestino como dois órgãos fundamentais nesse processo metabólico. O fígado porque o fígado é o nosso órgão mais sensível à questão energética, e aí ele faz uma diferença entre não só a quantidade de energia, mas o tipo de energia, voltando à questão, né, da qualidade da caloria, entre a glicose e a frutose. Então, o fígado, ele alega que se a gente está tendo uma dieta mais processada e a gente está comendo mais frutose, a gente vai ter maior risco de ter problemas no fígado, como esteatose hepática. Por quê? A glicose e a frutose, elas juntas, né, uma molécula de cada um, formam um disacarídeo, que é o nosso açúcar de mesa, né, a sucrose. E geralmente a frutose, ela na natureza, ela está sempre ligada a uma molécula de glicose. Porque nós humanos não temos muita capacidade de metabolizar frutose. A frutose é um alimento das plantas. Elas têm capacidade de metabolizar, mas nós não. Então, geralmente, a frutose na fruta, né, ela vem com uma fibra, ela vem com a glicose junto, e há coisas que lentificam um pouco essa absorção. Até porque, como eu estava dizendo, a nossa capacidade é limitada. 10% a gente absorve no intestino e os outros 90% a gente não tem muita capacidade de absorver. Tem vários pacientes, inclusive, isso é uma condição que tem intolerância à frutose. Então, a frutose não é um açúcar que a gente tenha muita facilidade de digerir. E aí, quando a gente começa a comer muitos alimentos processados, e essa é a crítica dele também à indústria alimentícia, que tem uma alta concentração de frutose, além até dos 50%, por quê? A frutose é mais doce. E ele também fala que ela tem uma ligação com o cérebro que gera mais, digamos... Dependência. Né? Dependência. Então, o amido de milho, por exemplo, que é o High Fructose Corn Syrup, que, né, em português, amido de milho concentrado... Como é que você falou, Alain? Nome. O amido de milho concentrado. Não tem que traduzir, não. Então, ele deveria originalmente ter 50-50 de glicose e frutose, mas aí ao longo do tempo a indústria foi botando, tem 55, ele falou que em alguns casos, em análises que eles fizeram, chega a 65% de frutose com 35% de glicose. E aí também tem os sucos desidratados, suco de maçã, suco disso, que é usado para adoçar. Então o nosso consumo de glicose está fazendo com que essa energia vá direto para o fígado e onde ela é armazenada em forma de gordura. Já a glicose, olha a diferença da glicose. A gente tem milhares de receptores de glicose, em vários tipos de receptores de glicose, né? E em todas as células, praticamente, do nosso corpo, a gente tem receptor de glicose, porque ela é a nossa molécula de energia.
Então, a glicose, só 20% vai para o fígado, 80% vai para outros lugares do nosso corpo, como o músculo, por exemplo, é muito sabido, né, da ação da glicose sobre o músculo. Então, essa é a diferença e ele fala disso. Além disso, né, óbvio que tem todos os produtos que são adicionados aos alimentos processados que fazem mal ao fígado, né, corantes e todas essas substâncias que não são pesticidas e coisas que não, antibióticos, coisas que não são da natureza para a gente ficar consumindo dessa quantidade. Então, essa questão do fígado, a frutose e os produtos adicionados. Quanto ao intestino, aí sim, é o assunto que eu gosto muito, como o Alan sabe, ele fala especificamente das fibras, né, da falta de fibra insolúvel nos alimentos processados, e ele fala do leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Que a gente sabe hoje em dia que a mucosa, a parede do nosso intestino, né, tem uma mucosa de proteção, que é uma barreira que, junto com a barreira intestinal, protege o resto do nosso corpo do que está dentro do intestino. Porque o intestino não deixa de ser assim, um tubo que tem contato com o mundo externo, onde entram não só os alimentos, mas também vírus, bactérias e toxinas. Então, a gente tem que ter essa proteção. E quando ele fala a seguinte frase: se você não alimentar seu intestino vai se alimentar de você. Então, essas bactérias estão com fome, você não deu a fibra delas todo dia, o que elas vão fazer? Vão lá comer só uma camada de muco, vão comer, e isso seria uma das causas do leaky gut, segundo ele, o que gera um processo inflamatório, porque essa barreira é para proteger desses pedaços de alimento e dessas toxinas que não deveriam entrar. E a gente sabe também que as bactérias produzem coisas boas e coisas ruins, mas existe essa proteção. Então, o leaky gut. E eu iria além, aí sou eu que estou adicionando, né, não está no livro, mas assim, o tipo de alimento que você come alimenta as bactérias. Então, a gente sabe, né, dos grupos, famílias de bactérias que a gente possui, que algumas gostam de fibras, quer dizer, todas gostam de fibras, mas as boas, elas gostam de fibras, gostam dos fitonutrientes, né, gostam do chá verde, gostam das frutas vermelhas, o romã é muito estudado, o blueberry, o açaí, todos esses fitonutrientes são importantes para ter uma boas bactérias, suas amigas que trabalham por você, que estão vivendo ali, pagando aluguel legal. Mas se você se alimenta de alimentos processados, que não tem esses fitonutrientes, com muita gordura saturada de má qualidade e um excesso de aditivos que também fazem mal, principalmente essas gomas, caragena, eu não posso nem ver, dá nervoso. Xilitol, esses adoçantes, todos que terminam com ol, são muito disruptivos de microbiota. Então, tem toda uma série de produtos que são adicionados e em quantidades também que você comer de vez em quando uma coisa com caragena, ok. Com xilitol, ok. Mas se você já está com uma microbiota ruim e você come aquilo, né, no produto fit, porque o produto fit vai ver os ingredientes. Isso é um assunto, a gente pode um dia só pegar rótulo e destrinchar. Você está tornando o seu intestino muito disbiótico, que é desequilibrado. Então, essa eu acho que é a questão fundamental do intestino. Então, fala aí, Pedro. Não, eu ia só, então, quando fala proteja o fígado, seria não comer ou evitar o consumo de frutose ou coisa que tem alto teor de amido de milho e tal, e colocar mais fibra. Exatamente. Mais fibra. Esse é o final, né? Assim, a mensagem é essa, e como é que eu faço isso, né? Tem mais uma mensagem. Mais fibra, com certeza, para o intestino principalmente, mas para o fígado também é protetor, porque diminui a absorção. Menos produtos... assim, menos açúcares. Menos açúcares adicionados. Então, assim, você comeu... Ele fala assim, quer comer sobremesa? Come sua sobremesa. Mas come uma sobremesa depois da sua refeição. Não come sobremesa de manhã, de tarde, de noite. Né? Sobremesa como lanche, como essa barrinha de cereal, tudo isso é sobremesa. Porque você vai ver a quantidade de açúcar, né? E o açúcar tem vários nomes, né? Então a gente sabe que assim, tem uma lista dos nomes do açúcar. Tem mais de 20 nomes. Não, acho que ele falou mais. Eu acho que ele fala de papo de 400 nomes diferentes. 290. Uma coisa assim. Pode ser. Eu tenho uma listinha de uns 22 assim? Que eu dou para meus pacientes. Cara, que assim, como assim? Os nomes do açúcar. Que nome é esse? Eu me assustei, era muita coisa. Ele cita um livro no final, se eu não me engano, que é um livro que eu acho que não é dele, que trata sobre as diversas nomenclaturas, as diversas formas de disfarçar o açúcar. É que ele fala que é isso, ele está sempre, a indústria disfarçando o açúcar. Aí, por exemplo, suco desidratado de maçã.
é açúcar concentrado. No podcast dele com Peter Attia, vale a pena assistir, eles destrincham manga desidratada. Que é muita frutose concentrada. Muita, porque você tira a água, né? Você diminui, e a densidade também. Então, você come, é um alimento que tem uma palatabilidade, dá menos saciedade, tem mais palatabilidade, você come muito mais. Então, essa é a questão dos processados. Então, mas assim, duas coisas que talvez eu não tenha falado que são importantes para o fígado. A questão dos antibióticos, e aí ele fala até das carnes, mas não que não deva comer carne, mas a procedência das carnes e dos peixes e o que eles se alimentam. A questão dos ômegas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que a gente sabe que todos esses animais que se alimentam de ração à base de milho tem uma proporção de ômega 3 menor em relação ao ômega 6, que é mais inflamatório. E antibióticos, pesticidas, o glifosato, ele fala do glifosato também. E então é isso, acho que ele tem os aditivos e tem a frutose. Mas na questão metabólica, porque isso são toxinas, né? Vamos falar assim. Uhum. Mas na questão, e os antibióticos também atuam no intestino, né? Porque eles matam algumas bactérias boas. Eles matam indiscriminadamente, as boas e as ruins. O problema é que matou, abriu espaço para outras crescerem. O que vai crescer no lugar? Se você está se alimentando mal, vão crescer bactérias não tão boas. Mas o ponto é que a frutose, do ponto de vista metabólico, pode gerar uma esteatose hepática. Muito rapidamente. Então, sim, evitar os processados. E aí, tem um trabalho do Kevin Hall, que o Alan me mandou, que faz um estudo de alimentação, né, não processada versus processada, e assim, a quantidade de açúcar, eu tenho esse dado aqui, que você tem numa alimentação de comida de verdade, é infinitamente menor do que uma comida processada. Então, é basicamente isso, comer menos alimento processado, comer mais comida de verdade. Depois eu trago esse dado aqui que eu anotei em algum lugar. Não decorei. Mas é assim, absurda a diferença, né, Alan? Se lembra de cabeça? Não lembro, não. Mas esse estudo é muito legal. A gente tem uma ideia de uma hora fazer um podcast só tratando dele. Que aí a gente tem muito convidado para receber antes de parar. Tem que fazer o episódio 2 de comportamento sedentário, então... Você pode entrar como um extra aí. Exatamente. Mas, Vanessa, para a galera que está assistindo, principalmente a mais leiga, você falou de vários receptores de glicose no corpo, ou seja, a gente tem a capacidade de absorver glicose, então a glicose é importante, ela é a moeda de energia. E aí você falou que o David Unwin está advogando em prol de uma dieta low carb, mas uma dieta low carb não vai fazer a pessoa ficar hipoglicêmica? Eu acho você está rindo. Responde você, Alan. Você está rindo porque a resposta é óbvia, mas é importante falar para a galera que parece um contrassenso. Você está me dizendo que as pessoas melhoram... Você sabe que a gente consegue produzir glicose a partir de outros alimentos que não necessariamente contenham glicose. Você pega um brócolis e transforma em glicose, você pega um bife e transforma em glicose, ou seja, o corpo tem capacidade, o fígado, inclusive, é o nosso grande aliado nisso. Você não precisa da glicose vindo... Não, e uma coisa importante, tá? Que você quis falar de todos os receptores aqui do... Não quis falar, só quis falar assim que a pessoa que está ouvindo o leigo, assim, cara, não entendi nada. O cara melhora com low carb, aí vai melhorar a síndrome metabólica. Aí então tem que comer menos carboidrato. Ele está conseguindo esse efeito, não é que tem que comer menos carboidrato. O David Unwin... o David Unwin utiliza a low carb como uma forma de reverter ou prevenir resistência à insulina. Isso, é a estratégia dele. Como é que esse cara faz isso? E logo depois ela fala... que eu nem estou fazendo advogado, eu poderia brincar, Vanessa, eu vou fazer o advogado do diabo, não é só para tirar a confusão da cabeça da galera que está assistindo. É porque esse nome glicose é tudo, né? Glicose na comida, glicose no sangue, é glicose, sabe? É confuso. Porque você já deu a resposta e falou assim, cuidado que glicose na comida não quer dizer glicose no sangue. É só para ratificar isso. Olha só, já falou. Quem já botou o sensor, e a gente vai falar disso, de medidor de glicose, você acorda de manhã, não comeu absolutamente nada. Vai dar uma corrida, vai malhar, vai fazer algum esporte. Rapidamente, sua glicose no sangue sobe. Da onde subiu? Você está em jejum de 16 horas. Vamos supor que você está em jejum de 16 horas. Porque você tem glicogênio armazenado no músculo e esse glicogênio o corpo vai transformar em glicose. Então, aparece uma glicose no seu sangue e você não comeu nada. Então, a nossa capacidade de manter a nossa glicose estável no sangue é o nosso mecanismo de sobrevivência. E se falta glicose, faz corpo cetônico. Aí é um assunto para dieta cetogênica, né? Mas o ponto é, a gente precisa
de um substrato energético. E o corpo vai dar um jeito de produzi-lo. A questão é a qualidade do que a gente está botando para dentro. E os estragos que esses outros produtos alimentícios estão fazendo. Agora, importante, quando a gente falou dos receptores de glicose, importante também deixar claro que, por exemplo, o receptor de glicose do músculo não precisa da insulina para fazer efeito. Isso é uma estratégia interessante. Aí entra o exercício, né? O papel de vocês, e que também pode ser utilizado na nutrição, de aliar o consumo de alimentos mais ricos em glicose com o exercício físico ou momentos do dia, enfim. São estratégias nutricionais. A glicose que está dentro do corpo não necessariamente tem uma relação. Você já falou isso. Não necessariamente tem uma relação com a glicose que está fora do corpo. O corpo vai fazer essa glicose independente daquilo que você traz de fora. Você não precisa trazer a glicose de fora para ter a glicose dentro. Ter músculo ajuda você também a absorver a glicose sem precisar da insulina. Perfeito. Que também é importante. Excelente. E a insulina vai ser, o grande, digamos, o hormônio aqui mestre de todas essas questões metabólicas que ele levanta. Ela estava preocupada porque, nossa, a gente programou 2 episódios, não vai ter assunto. Nós já acabamos estamos acabando o primeiro já. Olha como é que passa rápido. De olhos, é bizarro. Sério? Já tem 1h30? Não, a gente não faz 1h30, é o horário certo dentro da faixa que a gente tem para poder dividir, dar um intervalo e voltar para fazer a segunda parte. Então, eu queria que você agora desse algum recado final pertinente a esse... Mas não tem recado final ainda. Não, recado que tenha a ver recado com intermediário. Aquilo que você falou até agora, de caloria, de alimento. Quer dizer que quem não assinar o podcast não vai poder assistir a segunda parte. Não, vai. Agora a gente liberou. O podcast é 100%. Eu já ia fazer Não. Botar uma pilha. Deixa eu fazer uma eu não sei se ela vai chegar a falar isso depois, mas... quais alimentos desses processados, ultraprocessados, que as pessoas nem imaginam que tenha muita frutose? Tudo que é salgado. E que ele deveria... assim, fala assim, cara, o pessoal consome demais isso aqui, devia, sei lá, dar algumas coisas que poderiam... A pessoa nem imagina vou te dar um exemplo de que é doce pra caramba, mas virou sinônimo de coisa saudável. É o tal do agave. Que eu vejo de marca saudável, assim, lancei uma linha de doces saudáveis. O que adoça? Uso agave, porque agave é vegano, veio da planta, não é todos os açúcares são veganos, mas assim, estou fazendo uma brincadeira aqui. Então, assim... A gente escuta muito isso com o mel também. O mel é muita frutose. Então, mas o mel da natureza ainda tem... O mel é melhor entre o agave e o mel, porque o mel, pelo menos, ele tem... E o maple? O maple também é melhor. Mas é porque eles têm outros nutrientes. Eu falo, maple é muito melhor que mel, né? Ficar louco. E o melado... gostoso. O melado... Não, também eles têm... Porque assim, o mel, ele tem algumas propriedades antibactericidas. Ele tem alguns nutrientes. Então, assim... Mas o ponto é que os alimentos processados... Não sei, da minha cabeça, assim, não sei, porque são todos tão ruins. Que assim, basta você ver o rótulo, os 3 primeiros ingredientes, tem alguma coisa à base de milho, algum tipo de açúcar. Eu acho que a granola é uma das campeãs, para meu ver, porque tem um cunho, mas tem fibra, né? As barrinhas de cereal também, assim, é muito difícil. Quando as barras proteicas são um pouco melhores, mas assim, vamos ser, né? A gente tem que ser também consciente. Há produtos que eu uso, né, para meus pacientes, tipo whey protein, são processados. Não quer dizer que o whey protein não tem o seu lugar, mas ele é um produto processado, porque geralmente tem um adoçante, alguns têm espessante. A gente tem que escolher os que têm um rótulo um pouco melhor. Mas ele tem a comodidade de você estar aumentando o consumo proteico e num momento que a pessoa queria comer, de repente, um chocolate. Então, ele tem um saborzinho lá, gostosinho e tal. Então, eu acho que o alimento processado, a gente não pode tirar o fato de que ele é prático e fácil, mas a gente não pode fazer dele a base da nossa alimentação. Tá? Então, não respondi exatamente quais seriam, mas eu acho que é botar num contexto do que a gente tem que comer o máximo possível comida de verdade, que não tenha rótulo. E deixar os rótulos para situações que a gente não está conseguindo, né, por uma questão de praticidade, comer a comida de verdade.
Beleza. Perfeito. Excelente. Acho que a gente pode fechar por aqui. Podemos, sim. Lembrando, o pessoal que está assistindo a gente, você que é assinante, tem um episódio exclusivo da Vanessa que ficou só para o assinante. De vez em quando a gente podia programar assim, um extra desse, um episódio exclusivo para o assinante. Já temos um da Vanessa. E acho que a gente encerra por aqui. E vamos comer agora uma barrinha de cereal no intervalo. Agora a gente vai pegar a barrinha de cereal, um suquinho, né, de laranja encaixotado, né, Alain? Você trouxe aquele de laranja, aquele achocolatado. Eu não sei nem como é que é o gosto do maple, sabia? Como é que é maple? Nem sei como é que é o gosto desse negócio. Faço ideia de como é que é. Mas... Nem prove. O mel eu sei, mas eu já nem lembro direito como é que é o gosto do mel. Mas eu sou muito radical. Eu entendo. E vou tomar uma cerveja. Eu, radical, vai beber uma cerveja hoje. E eu não falei do álcool. Então fale. Pode falar. Para proteger o fígado, não pode comer muito, não pode beber muito álcool. Já falou olhando para mim que estão. Eu olhei pro Alain mesmo. É a minha digressão. É o problema mesmo, eu não. É a minha digressão. Aham. Inclusive, você nem vai estar comigo hoje, né? O álcool com certeza é um dos maiores contribuidores para a questão da saúde hepática. Isso é muito importante. O corpo não tem capacidade de armazenar álcool, portanto, ele tem que metabolizar, e nessa metabolização ele acaba transformando em gordura. Isso vai pro... Você sabe a teoria, né? Fígado. Mas na prática eu bebo álcool. Mas é isso, escolhe, cada um tem que escolher. O meu momento de indulgência né? Você gosta do seu maple, ele gosta do álcool. Não é isso que vai ser o problema. A questão é a frequência e a quantidade. Frequência e quantidade. Acho que isso aí eu tô indo bem, acho que eu tô indo direitinho. Muito bem, aproveitem os links que a gente está deixando aí de vários vídeos legais, de podcasts legais do Robert Lustig, que é o autor do livro Metabólico. Também tem um link aí para você assinar o Clube Segundo Eu Começo, se assim o desejar, e nos vemos na parte 2, daqui a pouquinho pra gente, e daqui a 15 dias para você que está assistindo no primeiro dia. Um abraço, não deixe de curtir, compartilhar, faça comentário também, mande pergunta pra gente e ative o sininho. Juan, muito obrigado, hein?